boa noite a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui nesse bate-canal, como eu estou chamando ele, que é onde a gente tem discutido a cidadania, seus passos, né, nesse projeto Sindiponte Rio e a Sociedade, com as oficinas de cidadania. Está sendo assim muito gratificante a gente conversar sobre temas que podem fazer com que tenhamos uma cidade melhor, um país melhor e capacitar as pessoas dessas temáticas de cidadania fiscal, dos ciclos orçamentários é muito bom. E hoje estou recebendo aqui o nosso contador, Rony Lima, auditor, né? Tem algumas coisas que não dá para contar dele, então vou ficar Opa, quieta aqui, ó. ainda não. Ainda não. Mas é um prazer recebê-los aqui, adorando aqui, que o professor Edson Passos também, muito obrigada por estar aqui. E aí, Rony, como é que vai ser esse bate-papo hoje? Conta pra gente. Na Obrigado por ter verdade, aceitado o desafio. na verdade vai ser um bate-papo bem descontraído, que a gente, na verdade, não vai ter quem sabe mais nem quem sabe menos. Na verdade, a gente vai conversar, esclarecer dúvidas e, na verdade, colocar em prática, na verdade, o que você já falou, cidadania. Porque a gente só vai, na verdade, expandir um pouco do que a gente já trabalhou, já conhece. E, assim, hoje a gente vem com um peso a mais, né? Porque eu venho já de 2 semanas atrás, já vi o professor Edson Passo dando as aulas dele, que são memoráveis. É uma pessoa que eu sou totalmente contrário de falar alguma coisa dele, porque assim é uma pessoa que eu sou fã, é uma Também. pessoa que eu tenho um maior carinho e assim aprendo muito com eles. Tanto que quando foi hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para ele, eu fiz: ó, professor, não vai me cobrar demais não, porque você sempre é um nível altíssimo, apesar da nossa experiência, ainda não chega no mesmo nível não. Aí ele: que isso, rapaz? É sempre bom, é motivador. E assim, Sandra, hoje a gente conversa, na nossa conversa, na verdade, eu quero já aproveitar e já começar a parabenizar você por todo o trabalho que já vem sendo feito no Cinco Rio. Esse trabalho assim social é um trabalho que as pessoas às vezes podem achar que não, é isso aí, não afeta em nada, mas ao contrário, essa visão de cidadania é importantíssima hoje. Até mesmo, não sei se você já juntou, mas esse ciclo orçamentário, que na verdade hoje está se fechando, e na verdade depois a gente vai começar também um pouco sobre lei de responsabilidade fiscal, mas hoje ele está se fechando com a lei com a lei com a LUA, na verdade, com a lei orçamentária anual. Ele, na verdade, traduz a questão da cidadania e, na verdade, o que os governantes traduzem no trabalho e os planejamentos em si. É. Eu fico muito feliz assim por essa oportunidade de estar conversando, poder estar trocando ideias, porque hoje é difícil, assim, é o primeiro sindicato que eu vejo que toda semana tiram uma oportunidade para que as pessoas estejam debatendo, estejam esclarecendo, porque Ah, uma dúvida sua também pode ser, na verdade, mais tarde, uma dúvida minha. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas boas práticas, porque a administração pública, eu falo sempre, não é só o trabalho do funcionário público ou do gestor público, mas sim de toda a sociedade que faz uma gestão melhor, um país melhor. E você vem fazendo um trabalho excelente, tem uma equipe que não deixa na mão, as meninas são formidáveis, viu, Sandra? fantásticas, nada a reclamar. Pronto, eu vou começar hoje falando sobre a Lua, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Mas antes de começar a falar sobre a Lei Orçamentária Anual, eu queria também, na verdade, fazer uma revisãozinha do que o professor Edson já falou. Não no mesmo nível, né? Que o nível é altíssimo, mas, na verdade, fazer só umas pinceladas. Eu achei muito legal, positivíssimo o que você falou, essa questão do ciclo orçamentário, que começa com o plano plurianual, o PPA, né, nosso famoso PPA, que na verdade é uma ferramenta estratégica, na verdade que ele planeja 4 anos de uma gestão, onde o governante que assume, ele trabalha 3 anos,
um ano com a gestão anterior e 3 anos com seu plano plurianual. Ou seja, são 4 anos, mas um ano já vem de uma gestão anterior. E é muito legal saber dessas questões, porque assim, não deixa a gente, porque eu estou trabalhando com PPA de uma gestão. Não, o PPA são 4 anos, certo? Só que você sempre é contemplado com um ano da gestão anterior, uma promoção que vem por aí. Se for planejado bem, legal. Se não foi, na verdade, tocar para frente e fazer concretizar o que estava planejado. E assim, na verdade, o PPA, ele na verdade é tido como planejamento estratégico, né, de médio prazo. Ou seja, a gente trabalha, né, na verdade, nesses 4 anos com um planejamento estratégico. Né? A gente tem que ter essa ideia de que na vida tudo tem que ser planejado. Algumas coisas fogem do planejamento, né? Mas quando é planejado, as coisas tendem a sempre alavancar e, na verdade, dificilmente dá errado quando as coisas é planejado. E na administração pública segue essa mesma ideia. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos para, na verdade, tentar assimilar a parte de governo com nossa parte social, com nossa parte doméstica, na verdade, no nosso dia a dia, tá bom? Sandra, outro ponto também, além de ter falado do PPA, né, que é importantíssimo, o PPA, com a Constituição de 88, ele traz, na verdade, essa Constituição de 88, que ela também é conhecida como uma Constituição Cidadã. Por que uma Constituição Cidadã? Porque, na verdade, ela preza pela participação da sociedade nesse meio. Nesse meio social, com a participação da sociedade, com a participação de pessoas, não só de políticos, mas também de sociedade. Eu fico maravilhado quando você começa a fazer aqueles apontamentos. Não esqueci da última aula, quando você começou a falar do exemplo do seu pai, que foi com você ver uma estrada que tinham anunciado que estava sendo asfaltada e, na verdade, não estava. Ou seja, isso, na verdade, é uma parte de fiscalização, isso é uma parte de cidadania. Ou seja, você tem seu dever de cidadão de também, eu tenho que votar. É um direito de exercer uma cidadania, é um direito político. Mas você também tem um direito político de cidadão de também cobrar. E muitas vezes nós tendemos a esquecer isso. E assim, você lembrou precisamente com esse exemplo, foi um exemplo simples, mas olha, preciso do que, na verdade, é o que é exercer cidadania, é ter direito a isso. Então vou te dar outro exemplo hoje. Hoje eu estava caminhando de manhã com o cachorro e aí tinham dois varredores de rua. Eu fiquei conversando com eles que tenho reclamado muito da falta de limpeza urbana aqui na Tijuca. E aí o cara falou assim, minha filha, se acostuma que é assim mesmo. Eu falei, olha só, é por isso que o país está assim. Aí fiz um maior discurso para ele e fui me embora. Aí tô passando aqui na frente, tem uma água correndo. Eu falei, mas que raio de água é essa correndo? Aí fiquei olhando, aí fiz um vídeo e mandei para SEDAI. Eu falei, SEDAI, o que acontece com isso aqui? Aí eles me responderam, tô mandando uma equipe de emergência aí para consertar, porque, gente, tudo bem, a água não é minha, mas é pensar na natureza, é pensar no desperdício, né? Então eu acho que é isso que eu acho que quero muito que todo mundo entenda. Não é seu, mas é nosso. Então vamos zelar. Esse, na verdade, é o diferencial. Não é meu, mas é nosso. Às vezes não pode estar acontecendo na frente da minha casa, mas pode estar acontecendo na frente de outra pessoa, que um outro pode estar se prejudicando. E vamos dizer assim, essa água correndo, vamos dizer assim, em cima de uma calçada, vai que tem um idoso que vai passando, escorrega, cai, quebra uma perna. Ou seja, e muitas vezes a gente não se depara que, às vezes, não está me afetando em nada, então deixa fazer aí, deixa acontecer. E, na verdade, não. Você tem que exercer a sua cidadania e, na verdade, não só pensar em si. Foi o que a gente vinha batendo aquele papo nos bastidores agora, com a questão da pandemia. A questão da pandemia veio para trazer, na verdade, a parte do ser humano
se importar mais com o outro, se importar mais com família, com os animais, com a natureza. Eu me lembro de um caso, Sandra, tudo isso que a gente está falando vai se resumir na nossa lei orçamentária anual, viu? Mais para frente. Eu me lembro de um caso que tinha uma mulher que estava chorando que estava querendo ir para a praia. Aí eu fiquei pensando, pô, ela está querendo ir para a praia, aí o pessoal não estava querendo deixar em plena pandemia, mas só que ela estava dizendo, ó, eu não estou aguentando mais ficar em casa. Imagine outros que já estão há não sei quantos anos, às vezes não tem um parente, às vezes não tem um amigo. Como é que vive? E se a gente não se preocupa com o bem-estar do próximo? Eu acho que uma das coisas que mais Deus tentou ensinar, Jesus tentou ensinar na sua passagem. É tanto que ele diz, ó, amar o próximo como a ti mesmo. Tudo é cidadania. Na verdade, quando a gente se preocupa com o próximo, essa questão que você falou, importantíssima. Agora, voltando ao nosso assunto, como eu te falei, né, o nosso PPA, o primeiro ano de mandato do chefe do executivo, ele governa com um ano do seu antecessor, certo? Se ele teve a chance de ser reeleito, né, então vai continuar com um plano que ele já tinha desenvolvido. Mas, lembrando que quando ele vai planejar, ele vai trabalhar 3 anos com o plano e 1 ano ele vai deixar para um próximo, certo? Outro ponto também importantíssimo que o professor Edson tratou com essa questão do PPA é que, na verdade, ele, como é uma peça, ele é um planejamento de médio prazo, ele tem que ser bem pensado, porque, assim, você falou no início da nossa conversa, o ciclo orçamentário. Inicia-se com o plano plurianual, depois vai para a lei de diretriz orçamentária e depois com a nossa lei de orçamentária anual. Na verdade, que resumidamente, traduzindo, é o nosso próprio orçamento. É uma coisa bem, é uma coisa bem instigante quando você começa a pensar nessa questão do ciclo orçamentário. O professor Edson ele tratou muito bem disso na aula dele e deixou bastante claro. Outro ponto bastante importante é a gente falar da lei, da LDO, na verdade, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque, na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai dar um norte. Vou dar um exemplo melhor para onde eu quero chegar. Vamos pensar numa partida de futebol, certo? As regras da partida, não, vamos pensar no campeonato, uma coisa maior. Sindicato Rio é uma coisa grande. A gente não pode pensar coisa pequena, tem que ser uma coisa maior. Vamos pensar no campeonato de futebol, campeonato carioca. Esse campeonato tão charmoso, né? Vamos lá. Quando a gente pensa na questão do campeonato de futebol, a gente, antes de iniciar tudo, a gente tem que planejar esse campeonato. O planejamento do campeonato, na verdade, é o PPA, certo? Que vai ser um planejamento que a gente vai ter que desenvolver para saber como é que vai ser o campeonato ao longo do ano. Tá certo? Aí o que acontece? O PPA vai ser, na verdade, o planejamento do nosso campeonato, que a gente não vai chegar aqui hoje, vamos montar um campeonato e fazer toda a forma, não. A gente vai planejar ele. No meio desse planejamento, ele vai ter que ter regras. Com certeza. Porque tudo tem que ter regras. Nossa sociedade, ela tem regras. Nós vivemos de regras. Então, as regras vão vir de onde? Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, nossa LDO é que vai trazer as regras, é que vai ditar como é que o orçamento vai andar. E a partida de futebol em si é o nosso orçamento, que, na verdade, é o que, na verdade, o PPA planejou, aqui a lei orçamentária, aqui a LDO, ela, na verdade, ela diretrizou, deixou diretrizado e como é que vai ser seguido, normatizou a ideia, e dentre isso, na verdade, a gente vai trabalhar com orçamento, na verdade, com nossa LOA. Então, mais ou menos dessa forma, a gente pode pensar que é o nosso ciclo orçamentário. Pegando essa ideia de uma partida de futebol, com uma partida de um campeonato de futebol,
com o ciclo orçamentário é mais ou menos nessa ideia. Ou seja, ele começa pelo PPA, pelo nosso plano plurianual, depois passa para a questão da legislação, da diretrização, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da nossa LDO, e depois passa para a questão do nosso campeonato, que é a nossa LOA. Aí eu vou passar mais um pouquinho para frente agora para já quase começar. Não tem como, na verdade, não tem como eu começar a falar, na verdade, de orçamento, sem antes, como eu disse a você, né? Tudo que a gente estava conversando, até um pouco indiretamente, ela vai cair toda na nossa LOA. A LOA, geralmente, quando a gente vai tratar de LOA, é uma coisa mais resumida. Mas, quando a gente trata de LOA, a gente sempre tem que pensar o seguinte: além de tudo, a gente tem que ter a questão desse planejamento, porque a LOA, quando ela se traduz, é o orçamento que a gente vai desenvolver e vai colocar em execução. Tá certo? Então, vamos pensar no seguinte, para chegar agora para a parte da LOA. Vamos pensar do seguinte: minha cidadania, meu dia a dia, nossas políticas públicas entram nessa questão da LOA? Entram. Eu vou dar um exemplo para você, Sandra, que às vezes o pessoal faz assim, o orçamento participativo, como é que se diz? O orçamento participativo, ele é, como é que se diz? Ele é uma coisa já pré-definida. Hoje tem um político daqui da cidade, o prefeito está chamando para a gente desenvolver o orçamento participativo. Não sei se aí no Rio tem, mas aqui no Nordeste tem muito a questão do orçamento participativo. Aí quando você faz, mas que bom, ele está trazendo, está convocando a sociedade para participar do orçamento, mas mal sabe que, na verdade, a Constituição Federal é que determina, que pede que exista a participação popular na elaboração, tanto da LDO como da LOA, ou seja, não é nada de graça. Se está sendo feito, é porque existe uma determinação da Constituição, como eu disse a você, a nossa Constituição ela é conhecida como uma Constituição cidadã, e não é à toa que ela vem nos ajudar nesse ponto. Quando existe o cidadão que está opinando nesse sentido, é porque existe uma lei que determina que o cidadão também participe dessa elaboração. Bom, e assim, para ficar mais claro alguns pontos, o professor Edson, na última aula dele também, ele deixou claro o seguinte: vamos pensar na questão do PPA. O PPA, quando você elabora ele tem que ir 4 meses antes do primeiro exercício financeiro para o Poder Legislativo, ou seja, até 31 de agosto. Após o envio dele para o Poder Legislativo, existe a devolução para o Poder Executivo, que tem até o dia 22 de dezembro para poder ter as sanções e encaminhamento para a presidência. Outro ponto é a questão da LDO. A LDO ela tem até 8 meses do primeiro ano do exercício, ou seja, 15/4, para ela ser encaminhada para o Poder Legislativo. Na verdade, para ser realizados os apontamentos, as colocações, e depois ela é devolvida também para o Poder Executivo até dia 17/7, na verdade, até 17 de julho, para os devidos apontamentos. E a LOA, na verdade, quando a gente elabora a Lei Orçamentária Anual, ela deve ser enviada, na verdade, até 31 de agosto para o Poder Legislativo, depois ela é devolvida e até 22/12, o Poder Executivo ele tem que, na verdade, tomar as providências para que a gente já inicie o ano com ela já deliberada, sabendo quais pontos, em quem a gente vai investir, com o que a gente vai gastar. Quando a gente fala de LOA, eu vou pegar um exemplo bem assim,
bem simples, mas que você vai poder também assimilar legal, bem legal. Vamos pensar num orçamento familiar. Meu orçamento, o seu orçamento. Vamos pegar o meu como exemplo. No meu orçamento, quando está chegando o finalzinho do ano, eu sento com minha esposa, não é mentira não, viu? Essa daí é verdade, é mais que é verdade. Eu sento com minha esposa e chego para ela, amor, vamos parar aqui, vamos planejar dar um exemplo agora, nosso 2022. Aí, como eu tenho meu emprego, na verdade, eu exerço um cargo de confiança no Conselho Regional de Enfermagem aqui da Paraíba, no qual quero até aproveitar para agradecer à presidente pela minha liberação por estar participando, a doutora Raíra Bezerra, e aos meus colegas aqui sempre dão um maior apoio. Me sento com ela, eu digo, ó, vamos sentar agora, vamos definir nossas metas para 2022. Aí ela, automaticamente, a gente senta e a gente vai começar a colocar num papel. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar nossas receitas. Já teve órgãos que eu visitei, não órgãos grandes, como grandes prefeituras, mas câmaras, que ocorreram o erro de começar a elaborar a LOA de trás para frente. Como assim, de trás para frente? Começar a definir as despesas para depois definir as receitas. E, na verdade, quando a gente pensa nisso, em primeiro lugar, a gente tem que definir nossas receitas, porque a LOA, ela fixa as nossas despesas e ela estima a nossa receita. Por quê? A gente pode arrecadar a mais, mas não pode gastar mais. Ou seja, ela fixa a despesa e estima a receita. Por isso que a receita é conhecida como uma receita estimativa. Porque eu estou estimando arrecadar não sei quantos milhões, mas a despesa, vamos dizer, aqui a prefeitura gasta, vamos dar um exemplo, não estou lembrado agora, 2 bilhões. Dá um exemplo assim, 2 bilhões. Então, da mesma maneira que ela mede as receitas, ela fixa as despesas. Mas pode ser que no decorrer do ano, as receitas podem ser que entre, vamos dizer assim, algum cidadão que ano passado não pagou IPTU, não pagou alguma taxa, não pagou algum imposto, chega, lançou um refinanciamento, eu estou entrando, ou seja, vai estar entrando receita, vai estar aumentando nossas receitas. Ou seja, isso para a gente é bom? É excelente. Por isso que a receita a gente estima e a despesa a gente fixa. Voltando ao meu exemplo do orçamento familiar, como eu posso dizer, eu estou querendo viajar, mas antes disso eu tenho que ser, vamos sentar aqui e vamos pensar. Aí, meu salário no final do ano, com o meu 13º, com minhas férias, vai dar X. Aproximadamente. Pode ser que passe até disso, porque pode ser que eu ganhe uma bonificação, mas eu não sei. É uma coisa incerta. Que é a questão dessa receita que pode entrar na verdade, que não estava estimada. Aí a gente pensando nisso tudo, aí ela, já meu salário é tanto, e a gente está prevendo entrar isso. Quando vai somar os salários, dar um exemplo, juntou os dois, vai dar 150 mil. Que bom, 150 mil. Aí a gente vai para a parte importante também, mais importante do orçamento. Quanto e com o que a gente vai gastar. A LOA, na verdade, ela traduz isso, Sandra. Fixa as despesas e, na verdade, estima as receitas. E, do mesmo jeito, no orçamento familiar. Dá um exemplo aqui, a gente esperou, o que é que você vai? Tem a escola da nossa filha, tem o que é que a gente pode fazer mais? Tem a energia, tem a água, tem a luz. Mas, além disso, a gente podia fazer uma viagem. Sobrou algum dinheiro? Tá sobrando. Então, quero ir para o Rio de Janeiro conhecer minha amiga Sandra. E chegando aí, ela vai querendo nos levar para muitos pontos turísticos, Cristo Redentor, Praia de Ipanema e diversos outros lugares. Ou seja, a gente tem que ter uma reserva. Caso não estivesse pensado, não estivesse planejado, não teria como a gente fazer. A gente ia entrar para um empréstimo, ou seja, uma coisa que a gente estava prevendo, a gente já estava se endividando. Tá entendendo? E assim, o nosso orçamento familiar pode até não parecer, mas ela é muito parecida. Apesar do orçamento à lua de municípios e do estado e do nosso país ser de milhões, bilhões, trilhões, ela não foge da ideia, na verdade, dessa questão do orçamento familiar.
Porque a gente tem que, na verdade, planejar, e desse planejamento a gente vai ter as ideias de com que a gente efetivamente vai gastar. Eu não sei, Sandra, se você já participou, está muito hoje, como eu posso dizer, mas hoje está muito em alta a questão da gente trabalhar com a questão da qualidade do gasto. A questão da qualidade do gasto é importantíssima para saber onde a gente está investindo e se o investimento que a gente está fazendo está sendo bem investido. Da mesma forma, é na nossa parte pessoal. Tem coisas que são muito supérfluas e caso a gente não pense direito, a gente entra numa dívida. Da mesma forma, os municípios e estados, eles elaboram dessa forma, pensando na questão do endividamento, de todas as formas. Voltando agora, já para entrar na parte lá Não, da fala esse negócio do endividamento. É impressionante como falta essa questão. Eu participo de um grupo de pensionistas e aposentados. O negócio deles é liberar a margem do consignado. Porque é um consignado atrás do outro, gente. mal eles sabem que, na verdade, é uma bola de neve. Com certeza. E aí eu fico vendo, estava outro dia lendo um documento de uma prefeitura que é a mesma questão. Os caras não lembram que eles não podem se endividar, que eles têm que gastar o que têm. Exatamente, Sandra. E é muito bom quando a gente escuta isso. Como eu estava falando para você, antes de entrar também mais praticamente, porque assim, a LOA em si, a Lei Orçamentária Anual, ela é um pouco curta, mas com alguns exemplos a gente vai dar uma familiarização da ideia. E assim, a gente, como eu disse a você, a gente poderia iniciar a falar de PPA, de LDO, sem, na verdade, falar de cidadania, sem falar de políticas públicas, que a gente, na verdade, já está falando. Porque a participação do cidadão é imprescindível para que uma boa elaboração do orçamento, porque uma coisa, eu político, eu estar no meu gabinete, estar no meu lugar e não saber assim, onde está precisando ser investido. E é diferente quando um cidadão está no bairro aqui onde eu moro, está precisando de colocar 20 lâmpadas, tem um buraco enorme aqui na rua que não está impedindo os carros passar. Eu não sei, mas saiu na mídia aqui, muito na nossa cidade, os carros passando, numa via muito movimentada aqui. Aí teve um momento que um carro foi passando, ele estava mais devagar, ele estava numa velocidade um pouco mais lenta, e quando ele foi passando, abriu uma cratera, o carro caiu dentro da cratera. Agora, uma cratera gigante. Aí, ou seja, apesar da via ela tá bonitinha, a gente tá vendo a questão toda, debaixo tinha um cano que estava furado, que na verdade estava fazendo uma erosão gigante. E não esperava, era uma coisa que ninguém estava esperando. E quando isso aconteceu, na verdade, saiu na mídia, todo mundo falando, o que aconteceu? E por que isso? Na verdade, eu sei que a gente agora vai ter que pensar numa forma de tentar reverter, mas no planejamento agora já vai estar incluso alguma coisa para a gente evitar essa ação. Como eu te falei, Sandra, o artigo 48 da Constituição Federal, na nossa Constituição Cidadã, como ela é bem conhecida, ele, na verdade, ele tem, na verdade, por que eu estou destacando o artigo 48, no parágrafo único dele? Ele faz a questão da ênfase da participação democrática da população na elaboração desses planejamentos. Tanto ele do PPA, como da LDO, como da LOA. Ele faz, na verdade, que os cidadãos participem, que eles venham, na verdade, estar próximo. Agora, entrando para a parte mais voltada à nossa LOA, eu dei um exemplo já no início da questão do orçamento, na verdade. E o que é orçamento? É o efeito de orçar, de calcular gastos, de planejar o que, vamos dizer, eu, pessoa física, ou pessoa jurídica, ou um órgão, que é uma pessoa jurídica também,
vai o quê? Como gastar nele, né? E nesse orçamento, tudo vai ter que estar fixando, né? Tanto receita como também despesa. A receita, lembrando que a receita é estimada e a nossa despesa fixada. Oi, Sandra, pode falar. Ah, não, é porque eu vi aqui a vertente que você queria falar. Tratando já agora da nossa LOA, a questão do orçamento público, ele surgiu em 1822, na Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, foi a precursora, podemos dizer assim, da questão do orçamento público. Porque com a questão naquele período do liberalismo econômico, aquela questão toda, a sociedade começou a cobrar como o governo estava gastando. Ou seja, eles estavam vendo o crescimento da despesa pública e eles disseram, pô, tá, a despesa está aumentando, como é que nós, cidadãos, vamos fazer isso? Aí eles começaram a participar do orçamento. Ou seja, isso também reflete na questão do controle. Ou seja, tudo vai, na verdade, uma coisa vai. Um casamento. A gente, quando a gente falou no início, aí vem a questão do ciclo orçamentário, né? PPA, LDO, LOA, orçamento, e depois disso vem a questão do controle, que a gente não pode deixar nunca de lembrar. E esse controle é importantíssimo, porque tudo o que a gente faz hoje com a lei 12.527, que é a lei da transparência pública, tudo que a gente faz, nos órgãos públicos faz, eles têm que colocar no seu portal de transparência, mostrar como é que o gasto está sendo realizado, com que está sendo gasto, porque qual o salário dos seus funcionários. Eu me lembro de um caso que até uma colega, ela chegou para mim, a gente estava numa mesa de um restaurante, ela fez, Rony, quanto é que é o teu salário? Eu fiz, eu não vou falar não, se tu quiser, tu entra aí no portal da transparência, você pode olhar. Dei o link a ela, ela foi olhar, ela fez, oxe, e assim, abertamente, eu fiz, lógico, na verdade eu sou uma figura pública, na verdade eu trabalho em um órgão público, então a transparência pública faz parte da minha vida. Eu estou aqui com um amigo meu que ele está rindo, ele faz parte até demais. Passando dessa parte do histórico do orçamento público, né, como eu havia falado, né, surgiu na Inglaterra pela questão do liberalismo econômico, a vontade da sociedade saber com que o governo estava gastando, e aqui a gente está seguindo, na verdade, essa intenção, essa mesma ideia. Como eu falei, a gente pode pensar também, porque eu peguei o exemplo do orçamento familiar, dá do outro exemplo de orçamento familiar. Vamos pensar em duas famílias, que um esposo e uma esposa, nesse caso, que duas pessoas ganham o mesmo valor, trabalham na mesma empresa, e outro casal que trabalham na mesma empresa e ganham o mesmo valor. Só que um tem 3 filhos. Os outros 2 não têm. Um casal tem 3 filhos e o outro 2 ganham o mesmo salário, moram no mesmo tipo de casa, assim, no mesmo padrão, mesmo tipo de carro. Aí você vê, né? Porque eu fiz o exemplo do orçamento familiar e a importância. Quando a gente vai pensando nisso, aí o casal que não tem filhos, ele resolveu construir um primeiro andar. E fez um primeiro andar belíssimo nessa casa dele. Colocou salão de jogos, churrasqueira, tudo. E o vizinho, mora na mesma rua, trabalha na mesma empresa, ele resolveu, amor, vamos também construir, vamos colocar agora aqui, vamos planejar, vamos ver se dá certo. E quando ele foi começar a colocar na ponta do papel, eles viram, por que a gente não vai conseguir fazer essa construção da mesma forma que eles fizeram? Só que quando a gente começa a pensar, é um casal que mora na mesma casa, trabalha na mesma empresa, ganha a mesma faixa etária salarial. O outro é um casal, mesma faixa etária salarial, mesma empresa, mas só que um tem 3 filhos. Ou seja, o gasto que vai ter com educação, o gasto que vai ter com questão de alimentação, o gasto que vai ter com energia elétrica, o gasto que vai ter com água, o gasto que vai ter com transporte, ou seja, tudo envolve a questão do orçamento.
Aí imagina quando a gente pensa numa coisa dessa, quando a gente não planeja ou não faz uma reserva e dá uma chuva e nessa chuva que dá, o teto desaba, cai alguma coisa assim e a gente precisa fazer uma reforma de emergência e a gente não tinha. Se a gente estava planejando uma viagem e nessa viagem que a gente estava planejando, a gente não esperava que esse teto fosse precisar de uma reforma e agora precisa. Tudo vai na questão do planejamento orçamentário. Não sei se eu estou sendo bem claro, mas se eu não tiver, pode ir falando, porque às vezes eu tenho uma tendência a falar muito tecnicamente, e por isso que eu estou pegando exemplos bem mais tranquilos de ser pensado para a gente assimilar. E agora eu já vou entrar para a parte mais da LOA, da nossa lei orçamentária anual, na verdade, que a gente está... a lei orçamentária anual, como eu iniciei, na verdade, falando do questão do orçamento familiar, ele é um instrumento, na verdade, que traduzido é o orçamento. Na verdade, ele vai ser elaborado por uma equipe técnica do executivo, certo? Que depois, como eu falei lá, daquele tramitezinho, sai do executivo, manda para o legislativo, depois o legislativo fazer as devidas alterações, deliberações finais. Quando a gente começa a pensar na LOA, a gente tem que pensar assim, uma LOA, o que é que entra na LOA? Os tributos, são nossas receitas, certo? E o que são tributos? Os tributos são impostos, taxas e contribuições. Rony, mas me diz uma coisa, mas o que são, na verdade, impostos? O que poderia ser um imposto? O que, na verdade, é uma taxa? O que é uma contribuição? O que são essas contribuições? Aí a gente começa a pensar nisso tudo. O que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição? Porque isso tudo são tributos. Aí a gente começa a pensar. Existe, na verdade, diretamente dizendo, três tipos de impostos. Existem dois tipos, os diretos e os indiretos. Quais são os nossos impostos diretos? Imposto de renda. É um imposto que a gente diretamente, quando a gente tem um salário, ele é descontado e a gente paga diretamente ao governo. E o que seria um imposto indireto? Aí a gente vai agora começar a pensar. Um imposto direto, a gente quando vai numa loja, a mulher principalmente, quando gosta de ir numa loja para comprar uma bolsa, ou quando quer ir fazer o supermercado, a gente mal lembra, mas quando ela vai fazer isso tudo, a gente está pagando um imposto indireto. Qual é o imposto indireto que a gente está pagando? O ICMS. Um imposto, aquele imposto de circulação de mercadorias e serviços. Aí a gente às vezes nem sabe, mas como é que a gente paga tanto imposto? A gente vai, quando vai abastecer o carro, hoje agora como está bem alta, quando a gente vai abastecer o carro, a gente está pagando o ICMS. Ou seja, é um imposto indireto que a gente às vezes não está nem sabendo que está pagando, mas que na verdade faz parte do nosso dia a dia. A gente quando tô indo tomar um café e a gente vai naquela padaria, então está pagando também, está pagando o ICMS, ou seja, tudo, na verdade, a gente paga imposto. Às vezes a gente nem faz a ideia, mas a gente é um país que tem uma carga tributária muito alta. Aí eu paro agora e começo a pensar, o que são contribuições? Quando você falou aí, a gente paga, deu um exemplo aqui, né? Tributos, certo? Impostos, que eu falei, aqueles diretos e indiretos. Os diretos que são, na verdade, como eu falei lá, imposto de renda, quando a gente passa diretamente. Falei do indireto, que é na questão de ICMS. Dá um outro exemplo agora de uma taxa. Vamos trabalhar de taxa. O que são taxas? A taxa de serviço, a taxa de iluminação pública. Tá achando que a gente tá achando que a gente é iluminado de graça? Não, a gente paga a taxa de iluminação pública. Quando a gente vai no Detran, dá um exemplo de um órgão, a gente eu estou precisando fazer uma renovação da carteira. Você paga uma taxa para a renovação da carteira.
Isso também faz parte, ou seja, imposto, taxas e contribuição, ou seja, tudo isso faz parte do orçamento, na verdade, da LOA, quando o governante está fazendo a elaboração. Quanto é que a gente vai arrecadar de tributos? Como eu disse a você, eu conheci, na verdade, eu tive o prazer de conhecer, porque eu digo prazer porque assim, eu aprendi muito. Uma Câmara que, devido ao gestor, quando eles começaram a elaborar uma Câmara Municipal, na verdade. Quando eles começaram a elaborar o orçamento, eles começaram de trás para frente. Então, na verdade, fixaram suas despesas sem saber quanto ia arrecadar. Aí, ou seja, para corrigir um problema desse, foi uma coisa, você nem imagina, foi uma coisa gigante. Eu acho que só um Edson Passo lá dando suas orientações é que resolveria. Mas a equipe técnica que foi visitar conseguiu dar boas orientações, e eles conseguiram, na verdade, se organizar e conseguindo, na verdade, dar orientações de como se elabora uma proposta orçamentária, uma LOA bem elaborada. Outro ponto, Sandra, que eu queria mostrar para vocês aqui, quando a gente também trabalha com a questão da LOA, eu acho interessantíssimo, porque, assim, nessa LOA, a gente falou de receitas, né? Opa, quais são as nossas receitas, mais diretamente, porque eu estou falando logo desses tributos, não estou entrando para algumas outras coisas mais específicas, para que as pessoas que estão vendo hoje nossa live, essa aula que está sendo gravada, elas assimilem melhor. Porque como é uma questão mais de cidadania, é bom que as pessoas assimilem bem facilmente essa questão. Aí eu te falo, no andar da carruagem agora, eu falei dos nossos tributos, que são impostos, taxas e contribuições, os mais diretamente, e eu falo agora, tu falaste das receitas e as despesas. Opa, os gestores, quando vão elaborar, eles querem saber onde vão gastar. Saúde, educação, na infraestrutura. Ou seja, por isso existe a necessidade da participação da sociedade nos debates públicos da construção da LOA, na construção de LDO, do PPA. Eu sempre digo o seguinte, eu sou um amante da boa prática no serviço público. Quando eu vejo que uma pessoa, teve uma menina agora, recentemente, ela fez uma monografia a respeito de transparência pública. E ela fez, Rony, eu queria que você me desse algumas diretrizes e que me desse umas orientações. Eu comecei a sentar com ela e mostrar alguns pontos sobre questão de transparência. Aí eu sei que ela está terminando agora a questão do mestrado dela e ela está ficando maravilhada. Inclusive, está até partindo o desejo dela entrar na área pública para trabalhar com essa questão. Porque, na verdade, a área pública é muito boa de se trabalhar. Muitas vezes, financeiramente, nem tanto, mas assim, só pela questão da cidadania, pela questão do bem-estar do cidadão, não tem coisa melhor no mundo que isso, não. E quando você faz um plano plurianual bem elaborado, quando você faz uma LDO bem elaborada, quando você tem um orçamento bem constituído, com suas despesas toda pensada direitinho, com as suas receitas já pensado, vai entrar isso, pode ser que entre isso também. Quando a gente faz todo esse levantamento, não tem como a gente fazer um orçamento errado, eu posso dizer assim, mal planejado. A gente sempre é tendente a fazer um orçamento bem elaborado. No nosso primeiro ano de gestão, voltando para a questão da LOA, no primeiro ano de gestão do gestor, fui eleito hoje para um cargo público, sou governador. No meu primeiro ano de gestão, até 31 de agosto, tem que ser encaminhado para a minha parte, da minha parte técnica, para que até 22 de dezembro esteja aprovada essa LOA. Ou seja, tem um tempo hábil para que a gente elabore e também para que o governo aprove. Primeiro a gente lembra, vai para o executivo, depois para o legislativo, para tudo chegar num planejamento bem elaborado. Vou passar um pouquinho mais sobre essa questão da LOA e vou entrar na parte agora, Sandra, desculpa. O que o menino estava falando aqui, eu estava vendo.
A gente não tem como a gente deixar de tratar das outras, né? Do PPA, da LOA, como a gente trata da LDO, como a gente está falando, né? E, assim, um dos pontos também fundamentais para a gente trabalhar com a nossa LOA é a questão da gente estimar precisamente as nossas receitas e fixar bem as nossas despesas. Sandra, eu te digo uma coisa. Na vida, quando a gente planeja, na verdade, a gente dificilmente vai executar um mau planejamento. Quando a gente pensa direitinho, dificilmente a gente vai elaborar um mau planejamento. E esse orçamento que a gente desenvolve, a gente vai estar trabalhando com um orçamento fiscal, a parte fiscal, um orçamento de seguridade social e um orçamento de investimento, que a gente vai estar trabalhando com, na verdade, num único documento a gente vai trabalhando isso tudo. Às vezes as pessoas não têm tanta essa ideia porque não tem a participação. Mas quem tem a vivência, quem, na verdade, trabalha no dia a dia, já vê essa questão. E como eu disse, né, a Lei Orçamentária Anual, ela já vem da Constituição Federal de 88, aí ela está bem exposta no artigo 65. Cada município vai elaborar a sua lei orçamentária anual, o Estado elabora a sua lei orçamentária anual, como também o governo federal elabora a sua lei orçamentária anual. Ou seja, cada órgão tem nesse conselho, no conselho que eu trabalho, ele elabora também uma lei orçamentária anual. Ou seja, que mais especificamente, traduzindo, como eu disse, a lei orçamentária anual é o orçamento propriamente dito, no qual ele vai ter diretamente que fixar suas receitas e suas despesas. Eu queria aproveitar, se o professor Edson estiver aí, se ele tem alguma contribuição para a gente para fazer, ou se ele tem alguma coisa para comentar. Boa noite a todos. Estou sendo ouvido? Querida Sandra, grande Ronieri Lima, estão me ouvindo? Estamos. Prazer em estar participando de mais um evento aqui no Sindiconte Rio, né? Mais uma vez na foto aí, isso vale mais do que ganhar na Mega Sena, né? Estar com vocês aqui compartilhando conhecimento. Boa noite a Suzana, a Amanda, o Elismar, a Evelyn, companheira aí de guerra, né? Tô estranhando hoje a ausência da Bárbara, né? Mas acho que ela também merece uma folguinha justa e proveitosa, né? Bom, estou acompanhando desde o início, desde 10 para 7 eu estou aqui no plantão, esperando me liberarem e tal, sobre Tânia, por essas coisas, e até o momento estou gostando muito da apresentação, estou até me surpreendendo com a profundidade do debate levado pelo mestre Ronieri Lima aí, né? Eu achei que ele ia ficar mais por cima ali, tipo mosca de padaria, mas não, ele está dando a profundidade que a plateia necessita e que o Sindiconte Rio merece. Então só tenho a parabenizar vocês e vou continuar aqui nos bastidores apreciando e me deleitando um pouco e muito feliz por ter esse parceiro de curso, esse companheiro de guerra que vem notadamente se destacando por mérito próprio, né, por conta da sua dedicação, do seu estudo e dos empurrõezinhos da Sandra também aí como personal styler, que ele já mudou muito o visual dele, ele aparecia de camiseta no curso e tal, agora já aparece de terno, tudo elegante, com toda a pompa e circunstância que a situação requer. Então, parabéns a todos aí, vou continuar aqui, muito obrigado aí pela atenção. A Sandra tem uma participação fundamental. Que isso! Não, tem coisa. Mas uma coisa que você falou, e obrigada, professor Edson, mas duas coisas assim que eu acho que a gente tem que refletir é essa questão do planejamento, né? Porque é uma coisa que as pessoas não fazem de maneira geral, né? Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, eu adoro caderno. Então, todo dia eu vou lá, reviso, eu faço a minha listinha de amanhã já está pronta. Então, que bom. Aí, assim, tudo que eu tenho para fazer amanhã está aqui. E que eu sei que eu tenho que cumprir até amanhã. Então, eu também só coloco na minha lista o que eu realmente posso. E o que não dá, eu já faço a divisão ali
dos quadrantes, o urgente, o importante, o mais importante, né? Mas, então, assim, esse planejamento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para dentro da gente, de fazer. Gostei muito de saber que você faz o planejamento do ano seguinte. Eu faço isso também. Eu paro, eu faço o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Principalmente agora com a inflação a quase 2 dígitos. Ave Maria. Então, poxa, nem vai dar. Eu tava crente que eu ia para a Europa ano que vem, né? Ia para a Rússia, tava aí vendo aí uns pacotes aí, já Que... com o dólar esse preço aí, não dá para ir a lugar nenhum. Vou para João Pessoa mesmo. Ô, terra boa! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Né, minha amiga Elismar? Vou fazer uma volta lá em João Pessoa e na Bahia. Ô, nós. E uma coisa é o seguinte, quando você falou dessa elaboração, que eu acho que também quando a gente está falando de planejamento e a gente falar da elaboração desse orçamento, é que se você não se planeja e também não sabe o que gasta e o que é necessário para cada um dos departamentos, vamos dizer, na verdade você acaba fazendo um chutômetro, não é isso? Isso. E como é que isso é feito dentro dos locais? Isso é uma curiosidade. Bom, Sandra, eu vou te dar um exemplo assim bem simples dessa questão. Na verdade, cada órgão tem uma técnica diferente de fazer, na verdade, essa estimativa dessa receita. Vamos dizer assim, no meu, dá um exemplo assim bem prático. A gente pega as 3 últimas arrecadações, certo? Dá um exemplo assim, a gente pega as 3 últimas arrecadações. Dessas 3 últimas arrecadações, a gente soma com, vamos dizer, aí vai dar uma média. Vamos dizer assim, minhas 3 últimas arrecadação, vamos dizer assim, vamos dizer assim, dá 9 milhões. Então, é uma coisa bem simples. Deu 9 milhões, minhas 3 últimas arrecadações. Aí, a gente faz uma estimativa. Se eu soma as 3, vou dividir na verdade, vou somar até o período que eu estou, na verdade, trabalhando com orçamento. Vamos dizer assim, hoje. A gente pega as 3 últimas e soma com a receita arrecadada até hoje. Vamos dizer, arrecadou até o mês do fechamento do balancete, na verdade. No caso, agosto. A gente fechou o balancete de agosto, soma com essa estimativa dos 3 últimos exercícios e acrescenta um percentual da inflação, ou seja, uma correção da inflação. Ou seja, daquilo a gente já aplica, vamos dizer assim, vai dar um percentual, vai dar 10%. Então, esses 10% a gente já aplica, na verdade, em cima do orçamento que a gente existe hoje. Vamos dizer, se meu orçamento hoje aqui for 5 milhões, então vou pegar essa estimativa que deu das 3 últimas arrecadações, mais o que arrecadou até o momento, mais esse percentual de correção, e vamos dizer assim, dando esse exemplo, vamos dizer assim, deu 10%. Então, a gente sabe que de 5 milhões, 10% vai dar 500 mil, a gente já sabe que nosso orçamento para o próximo ano vai ser 550 mil, ou seja, a média da arrecadação deu aquilo, mais uma correção da inflação. Tem outros órgãos, na verdade, que eles têm outras técnicas, eles pegam... eles têm, vamos dizer assim, um controle bem maior, porque vai depender também do tamanho do seu órgão. Um governo do estado tem uma técnica diferente de estimar a sua receita. No município, um município menor porte, porque tem municípios aqui na Paraíba, tem uns que tem 5 mil pessoas. Eles têm uma maneira, na verdade, diferente de fazer um cálculo. Esse daqui é uma metodologia que eu utilizo aqui, no órgão que eu trabalho. Das últimas arrecadações, mais o arrecadado do ano, mais um percentual mais a correção da inflação. Daí chega num percentual e a gente joga em cima do orçamento, que hoje já existe, na verdade. Aí, mas da mesma forma, a gente também pode pensar na questão da nossa família. Quando a gente está pensando nisso tudo, a gente vai fazendo assim, vamos dizer assim, eu arrecado meu orçamento ano passado, vamos dizer assim, em 2018 era, vamos dizer assim, 5 mil,
aí teve um reajuste, meu orçamento passou para 5.500, aí agora para 2019 para 2020 chegou a 6.000, então, pô, meu salário hoje é 6.000, opa, então, vamos dizer assim, quanto é que hoje está sendo a nossa inflação? A nossa inflação hoje está dando, vamos dizer assim, dependendo do índice que você for colocar, se for o IGPM vai dar uma barbaridade, se for o INPC vai dar, vamos dizer, aproximadamente 6 a 7, ou seja, vai dar uma ideia disso, ou seja, a gente vai ter uma estimativa de 7, então, ou seja, o meu orçamento mais 7%, aí daí a gente já tem uma ideia, já sabe, opa, o meu orçamento pode aumentar em 7%, disso aí a gente já vê, minha esposa, a gente só vai poder aumentar nisso aqui. O seu, você já está congelado porque o Estado não vai poder dar aumento. Ou seja, a gente já tem que, na verdade, fazer essa estimativa e não deixar de fazer a questão do planejamento. Quando a gente fala também de LOA, ela trabalha também com ações e programas. Aí a gente começa a pensar, né, na questão das ações e programas. Já está do meio para o fim, já, viu? Não se preocupe, não. Quando a gente começa a pensar, a gente pensa num jogador de futebol que, vamos dizer assim, que foi prometido a eles numa época política, a gente vai construir aqui um estádio de futebol para vocês jogarem bola, e, na verdade, não saiu do papel. Ou seja, o que estava planejado não saiu do papel, e um jogador muito habilidoso, vamos dizer assim, o Joãozinho, ele, nesse campo, ele sempre se destacou, mas tem muito buraco. E numa partida de futebol, o Joãozinho vai, cai num buraco e dá um problema na perna. Quando eles chegam no hospital, descobrem que não tem médico, não tem enfermeiro, está faltando gás, está faltando injeção, está faltando... ou seja, os insumos principais. Aí daí você pensa, peraí, o que é que aconteceu? Está faltando insumo, está faltando profissionais, enfermeiros, médicos, está faltando um maqueiro para conduzir o Joãozinho para a sala de radiografia para saber o que tem na perna dele. Ou seja, algum segredo deve ter acontecido. Mau planejamento, na verdade, é o segredo. Porque a partir do momento que você causa isso, na verdade, que não se planeja, a tendência sempre é que isso aconteça. Por isso, o orçamento público é importante ser planejado. Quando eu falo orçamento público, eu sempre penso na LOA, porque traduzindo é a LOA. O orçamento público é a LOA. Ou seja, no qual a gente vai ter que estimar as nossas receitas e fixar nossas despesas. Seria muito bom, né, no mundo ideal, quando a gente parasse e pensasse, quando a gente pensasse em orçamento numa cidade, estou pensando agora numa cidade que funciona a educação, funciona a infraestrutura, funciona a segurança, mas a gente sabe que isso não existe, na verdade. E tem que existir, na verdade, políticas públicas efetivas, programas e ações, na verdade, que os governantes têm que realizar e que tem que ser efetivamente, na verdade, os programas e ações, eles têm que entrar na LOA. Para que nessa elaboração seja tudo bem programado, seja tudo muito bem orçado, como a gente trata. Tem alguma outra pergunta? Mas o evento aí dessa pandemia, ela distorceu qualquer planejamento feito, não? Porque surgiram despesas e surgiram desemprego, a receita sumiu, não é isso? Então... Elismar, né? Doutora, é o seguinte, com toda certeza... com toda certeza, a pandemia, na verdade, não atrapalhou não só eu, a senhora, nossa amada Sandra Pedroso. Na verdade, ela atrapalhou todo mundo, seja governo, municipal, estadual, federal. Ela, na verdade, a pandemia atrapalhou... Porque, na verdade, quando a gente começa a parar e pensar assim... Em 2019 foi a última viagem que eu fiz. Não, a última viagem que eu fiz foi esse ano, na verdade, que a gente foi para Natal, fui para Natal na minha família quando baixou, graças a Deus, bem gradativamente a questão dos casos de Covid. Mas quando a gente pensa nisso, em 2019 eu estava em Foz do Iguaçu e nem se sonhava, eu estava em novembro em Foz do Iguaçu e nem se sonhava com a questão de pandemia.
Quando foi em 2020, no final de novembro para dezembro, começou a surgir essa questão de casos e está acontecendo isso. Quando veio janeiro, já foi aquela surpresa. Ou seja, tudo que estava sendo pensado, na verdade, mudou tudo. Por isso, tanto que teve que existir esse auxílio emergencial. Na verdade, já foi criado para esse tipo na verdade, foi uma alternativa. Porque você imagina, o que o empresário também passou nesse momento, porque tinha que estar com a porta fechada, porque o orçamento dele estava planejado para referente a tais gastos. Chegou a pandemia, teve que fechar. E quem supria aqueles gastos que ele estava tendo? Porque uma parte do salário dos funcionários ele tinha que arcar, tinha que também estar com os fornecedores em dia. Ou seja, a questão da pandemia, na verdade, prejudicou todo mundo. Tanto o governo municipal, estadual, federal, como também eu, a senhora, todos. Na verdade, não foi uma regra que, na verdade, foi geral agora. Não teve planejamento de sobreviver, seria. Na verdade, não teve planejamento que sobrevivesse. Mas as pessoas que, na verdade, que têm esse costume, como a Sandra tem, como eu tenho, de planejar, fizeram essa questão vamos dizer assim, de uma reserva para vamos dizer assim, para uma eventualidade. Eu mesmo tinha feito uma reserva. Graças a Deus, eu fui muito abençoado de não ter sido tão afetado, porque eu trabalhei durante a pandemia, até na alta da pandemia eu trabalhei, mas graças a Deus eu não fui tão afetado. Fui, assim, no meio da minha família, porque eu tive que passar quase 4 meses longe da minha filha, porque quando começou os casos, minha esposa, ela é enfermeira, trabalha num hospital que era referência, é referência de Covid. Ou seja, minha esposa estava dentro do ninho de Covid. E assim, não tinha como eu dizer assim, mulher, fica lá no hospital e só vem quando acabar a pandemia. Não, que ia acabar o casamento. E assim, infelizmente, na verdade, foi o que eu disse. Eu fiz, olha, tinha aquela questão, né? Hoje nem tanto. Eu fazia, a gente, como a gente tem abaixo de 40 anos, se a gente pegar, não vai ter tanto... vamos dizer assim, não vai ser tão afetado. E a gente viu que, na verdade, isso não tinha nada a ver, né? Na verdade, o que diferenciava isso é a questão da imunidade. Aí, felizmente, ela teve que trabalhar. Na verdade, eu assim, parabenizo a enfermagem, na verdade, por esse período que eles passaram, lutaram junto aos pacientes. E eu ao lado, não tinha como eu deixar ela dormir num quarto e eu em outro. Vai acabar se separando, porque a mulher dormir num quarto ou no outro. Só que, graças a Deus, também existe um muro muito grande, na verdade, que entre a casa da minha sogra existe um muro. E assim, ela ficava em cima do muro, botava uma escada, ela subia, a gente não chegava próximo, ficava 3 metros do muro, e a gente se falava pelo muro. E mesmo assim, diariamente, a gente via minha filha falar, via minha filha chorar, via todo um contexto. Ou seja, foi uma questão que desestruturou, não só financeira, mas também psicologicamente muita gente. Eu digo a você que esse período serve para bastantes reflexões, como a gente estava conversando no início, eu e a Sandra, não só de questão de valorização financeira, mas valorização da pessoa, valorização da vida, valorização do ser humano em si mesmo, sabe, doutora Elismar? Alguma outra pergunta assim que eu possa adentrar mais o tema, que eu possa abordar mais alguma coisa? As nossas amigas do Sindiconte querem fazer alguma pergunta? Eu levantei a mão há algumas horas, mas a Sandra está tão encantada com a sua palestra que ignorou solenemente em... Quem me dera que fosse verdade. Quem me dera que fosse verdade. Ele está respondendo. Pode falar. Pode falar. Fala, professor Edson. Agora ele ficou... Minha amiga Elismar, parabéns aí pela sua intervenção, muito oportuna. Primeiro esclarecendo, né, que o Rony, obviamente, ele está passando informações, né, de maneira mais
superficial, em Sim, virtude sim. de que, como eu já falei aqui, o público da Sandra é extremamente seleto, vai do idoso ao doutor, né, o aposentado que está lá, curte a Sandra, as brincadeiras dela e acompanha, e também tem o doutor lá que acompanha. Então, é o que a gente sempre fala, a nossa missão aqui enquanto cidadão não é falar bonito, é alcançar a todos que estão ouvindo aqui de maneira Exatamente. equânime. E aqueles que querem subir o nível, pesquise, procure, debata em outro momento. Esse momento aqui é de disseminar conhecimento. Obviamente, nesse sentido, eu só queria acrescentar nessas análises do Rony aí, que ele pegou categoricamente a análise que os manuais de contabilidade passam, que a gente aprende na faculdade. Mas Sim. como na aula anterior eu já havia falado, não existe planejamento sem aqueles aspectos macroeconômicos, que são PIB, desemprego, inflação, não é isso? E todos aqueles aspectos que acabaram, que provavelmente a Elismar assistiu a semana passada e falou, sim, mas e essa pandemia distorceu tudo? Pois é, então aí aquele planejamento feito em 2020, referente a 2021, de você pegar, somar os 3 anos e aplicar, foi todo para o buraco, porque esse reflexo da pandemia vai se estender por mais ou menos uns 5 anos. Então, tudo que foi feito é como se você pegasse um orçamento base zero daqui para frente, porque tudo aquilo que outrora foi feito deverá ser repensado. Estamos, acho que hoje, com 14 milhões de brasileiros desempregados, mais de 5 mil empresas foram fechadas só esse mês, então isso vai afetar diretamente não só o país, como afetou o mundo todo. A China está importando menos, os Estados Unidos já não quer tanta laranja assim, porque o pessoal não tem dinheiro para consumir, não é isso? A população não está consumindo carne de R$ 50 o quilo, então Não, não tudo tá. isso, e como ele disse, existem impostos diretos, impostos indiretos, ICMS, e ele fez isso tudo com muita propriedade, mas se a mercadoria não transita, não gera imposto. E se não gera imposto, quer seja por limitações financeiras, quer seja pelo gosto do consumidor, obviamente eu não vou arrecadar, né? Então, essa metodologia aplicada é considerando ceteris paribus, que é o que a gente trata na economia, mantendo todas as demais variáveis constantes. Mas para os casos excepcionais, a gente cai lá naquela lâmina minha, que deve ser a 35, que a gente fala de todos aqueles aspectos que influenciam diretamente na execução orçamentária. Obviamente, volto a refletir que o Rony não iria adentrar nesses pontos específicos aqui, porque é um negócio para uma próxima palestra que a Sandra vai agendar com a gente aí, com certeza. Ok? E o bate-papo, professor, assim, na verdade ficou tão boa que terminou passando mais de 1 hora, assim, eu ia só me estender por 40 minutos. Porque, assim, na verdade, assim, como não existia uma regra em si, para assim, porque eu tinha até pensado em fazer uns slides, aquela coisa mais formal, como se fosse dar uma aula, né? Que, na verdade, é o que eu gosto, né? Mas, assim, como eu estava vendo nas últimas apresentações anteriores, não na sua, mas, assim, o interessante, na verdade, de hoje, dessa apresentação, dessa conversa que está sendo, desse bate-papo, é, na verdade, a pessoa entender o que é uma LOA e ela assimilar, assim, no dia a dia. Eu acredito que isso ficou bem interessante. Ou seja, não adianta, como a gente conversa sempre, né, Edson? Não adianta eu chegar para um grupo que eu não sei se é técnico ou não é técnico, e está falando coisas de entrar em programas, entrar em ações da LOA, e a pessoa não assimilar. Eu gosto assim, desse bate-papo. O bate-papo está tão bom que passou 1 hora e 15 minutos aqui. Eu olhei agora aqui e falei, meu Deus, você vai me matar. Não vai querer Pois mais é, nem que quando eu é fale comigo, que. ela fala que eu tenho 40 minutos e desce para Não, comentário, tá vendo? imagina, imagina. Brincadeira, brincadeira. Porque é Eu o acho, eu seguinte, acho, eu acho que o fundamento. Desculpa aí, Sandra, de novo. Eu sou mestre em atropelar. Eu acho que. Eu acho Adorei a que senhora, viu? o ela é importante ótima. assim, é as pessoas, a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam responsáveis pela Isso. crítica dessa lua, entendeu? Isso é o que nós estamos correndo atrás. Assim. Estamos lutando para despertar o sentimento nas pessoas de que o orçamento não é a questão só de um político, de um vereador, um deputado, um presidente, é Com nosso. certeza. O orçamento é nosso. Então, se nós não concordarmos, vamos lá e vamos falar, não concordo. É como você chegar em casa e falar para a mulher, vai comprar um carro importado, mas não vai comprar nada, não tem dinheiro para isso, você não vai comprar não. E aí ela vai te bloquear. Então,
A hora que o povo tomar essa consciência, eu acho que a coisa vai ficar melhor. E a gente tem que falar muito desse assunto, muito, para despertar o prazer das pessoas de ouvir e de querer participar, entendeu? É uma pena que tivemos pouca adesão de participação, mas lá no YouTube a gente tem divulgado e tem tido uma boa participação. Mas esse é um assunto que a gente percebe que isso... as pessoas não entendem. Então, você tem que falar mesmo. Eu acho que tem umas coisas, né, que a gente tem que bater, né? Por exemplo, essa questão da educação financeira, da cidadania fiscal. A gente está vendo aí há quanto tempo que a gente está falando isso e agora são matérias que entrou na Base Nacional Curricular. É isso mesmo. Por quê? Porque vários projetos pequenininhos que começaram e que é o que a gente também está fazendo. Mas olha, eu ficaria aqui a noite inteira, mas as meninas, a Amanda e Eva, elas precisam cuidar da vida delas. Já descansar, já abusamos bastante delas hoje. Eu achei ótimo esse bate-papo. Espero que todo mundo que assistiu tenha gostado, quem vai assistir também, porque temos que cada vez mais falar disso. Agora, gente, vai cair um mundo aqui na Tijuca. Aqui também. Aqui no meio também. Sandra, então, já como a gente está na nossa despedida, eu queria aproveitar esse momento e agradecer assim, imensamente a você pela sua humildade. Assim, você é uma grande parceirona minha. Foi, na verdade, Edson é um cara muito abençoado. E as pessoas que, na verdade, que são abençoadas têm isso, né? Através dele, eu conheci você. Você sempre sedenta por conhecimento. Você fez os contatos comigo e a gente começou a bater papo. De lá para cá, a gente não se desgrudou mais, sempre conversando. E, assim, graças a Deus, eu quero parabenizar você mais uma vez pelo seu trabalho aí no Cine Contos. Obrigada. Dizer a você que, independente das dificuldades, não deixe de continuar fazendo esse trabalho. Não, claro que não. Eu até vou dizer a você, quando precisar, tem alguns amigos meus que eu vou disponibilizar para fazer alguma outra palestra. E assim, eu digo a você, eu ia colocar, como eu estava dizendo, eu já tinha feito slides, aquela coisa toda muito formal, um linguajar muito técnico, mas só que quando eu olhei umas outras aulas, eu fiz, não adianta eu colocar uma linguagem técnica se a gente vai, na verdade, bater um papo, na verdade, entre amigos, para que as pessoas, na verdade, tenham a noção que o que é uma LOA, que, na verdade, a lei orçamentária anual, nada mais traduzindo, é orçamento público. E assim, eu agradeço a você, agradeço a sua equipe por todo o acolhimento. As meninas aí foram fenomenais. E eu espero, numa outra oportunidade, estar presente com vocês. E pode ter certeza que, precisando, o seu amigo aqui está à disposição para o que der e vier, viu? Obrigado, doutor Edson Passos, meu professor, grande mentor. Agradeço a meus amigos aqui do Conselho, que eles ficaram assistindo e participando aqui indiretamente ficaram alguns aqui de castigo comigo, que só vou depois terminar a apresentação. E agradecer ao professor Edson Passos por esse ser humano imenso que ele é, além de um grande técnico, que eu tenho uma admiração gigante. E estou aqui à disposição, viu, Sandra? Sempre, 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 viu? Nossas portas estão abertas. O que precisar da gente, conte conosco. Agradecer muito, Rony, a você. Não posso nem falar muito do professor Edson, que me aturou lá no curso. Eu ficava enchendo o saco dele. Professor, não entendi isso não deu certo. Mas valeu a pena e tamo junto, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tem sempre bastante conteúdo. E vai lá no YouTube, que tem bastante coisa lá. Aperta o sininho para ver quando a gente publicou de novo, tá bom? E aproveitando, Sandra, aproveitando, que quem quiser me seguir, né? Meu nome é Ronieri Lima. Isso aí. Quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade também, viu? Isso aí. Um abraço. Lismar, um beijo, fiquem com Deus e muito obrigado assim, pelas ideias. Um abraço, pessoal.